2 anos depois que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé perto do rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a pastar no campo. Depois delas, 7 vacas feias e magras saíram do Nilo e foram para perto das outras à beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as vacas bonitas e gordas. Nesse momento, o faraó acordou. Quando voltou a dormir, teve um segundo sonho. 7 espigas de trigo grandes e maduras cresciam no mesmo talo. Depois delas, nasceram 7 espigas finas e ressequidas pelo vento oriental. As espigas finas engoliram as 7 espigas grandes e maduras. Então o faraó acordou e percebeu que tinha sonhado. De manhã, o faraó ficou tão perturbado que chamou todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os seus sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los para o faraó. Então o copeiro-chefe disse ao faraó: Hoje percebo que cometi um erro. Quando o faraó ficou irado com seus servos e lançou a mim e ao padeiro-chefe na prisão, nós 2 tivemos sonhos. Havia um jovem lá conosco, um hebreu, servo do comandante da guarda. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele os interpretou para nós. E tudo aconteceu exatamente como ele interpretou. Eu fui reintegrado ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e ele foi tirado às pressas da masmorra. Depois de se barbear e trocar de roupa, José foi se apresentar ao faraó, e o faraó lhe disse: Eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas eu ouvi falar que quando tu ouves um sonho, consegues interpretá-lo. Isso não está em mim. Deus dará ao faraó uma resposta que trará paz ao seu espírito. Então o faraó revelou seu sonho a José. Eu estava de pé diante do rio, quando 7 vacas saíram do rio e foram pastar no campo. Depois delas, saíram 7 vacas feias e magras, como eu nunca tinha visto antes em toda a terra do Egito. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saíram primeiro, mas ninguém diria que elas as tinham comido, porque continuavam tão magras quanto antes. Então eu acordei, mas sonhei de novo e vi 7 espigas de trigo grandes, maduras, crescendo no mesmo talo. Depois delas, outras 7 espigas finas e ressequidas pelo vento oriental brotaram também. E as espigas finas engoliram as espigas maduras. Eu contei isso aos magos, mas nenhum deles foi capaz de me explicar esse sonho. Então José disse ao faraó: O faraó teve apenas um sonho. Deus revelou ao faraó o que está prestes a fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas de trigo boas são 7 anos. Do mesmo modo, as 7 vacas feias e magras são 7 anos. As 7 espigas vazias e ressequidas pelo vento oriental serão 7 anos de fome. É como eu disse a Faraó. Deus lhe mostrou o que está prestes a fazer. Haverá 7 anos de fartura por toda a terra do Egito. Mas depois disso, virão 7 anos de fome. E o Egito se esquecerá de toda a fartura. A fome consumirá a terra, e a fartura não será lembrada na terra, porque a fome que se seguirá será muito grande. Por que o sonho do faraó foi duplo? Porque essa questão foi determinada por Deus, e ele a realizará em breve. Por isso, o faraó deve procurar um homem sensato e sábio e encarregá-lo de administrar a terra do Egito. Além de fazer isso,
O faraó também deve indicar supervisores para recolher um tributo de 20% sobre a colheita da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. Eles devem recolher todo o mantimento produzido durante esses anos bons e guardar grãos sob a supervisão do faraó. Esse será o suprimento de comida para os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça por causa da fome. A proposta de José pareceu boa aos olhos do faraó e de seus oficiais. Por isso o faraó lhes perguntou: Será que conseguiremos encontrar outro homem como este, em quem habita o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: Uma vez que Deus te revelou tudo isso e que não há ninguém tão sensato e sábio como tu, serás encarregado da minha casa. Todo o meu povo será governado segundo as tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que tu. Eu te ponho a cargo de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou seu anel do dedo e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, pôs uma corrente de ouro em seu pescoço e o fez subir em sua segunda melhor carruagem. As pessoas gritavam à frente dele: Curvem-se! O faraó o colocou no comando de toda a terra do Egito e disse a José: Eu sou o faraó, mas sem a tua aprovação, ninguém poderá levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Então o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, como mulher. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse o Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, versículos 38 a 41.